Nós vamos falar hoje sobre vencendo os gigantes da alma. E hoje nós vamos falar sobre derrube o gigante da ansiedade. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 18. Houve depois outra batalha contra os filisteus, em Gode. Outra batalha se surge. Nós já compartilhamos aqui que quando nós lemos segundo Samuel, capítulo 21, do verso 15 ao 22. Quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 8. Nós aprendemos que Golias, não sei se você sabe disso, mas Golias, ele tinha 4 irmãos. Era Golias mais 4, que se chamava Isbenobe, Safi, Lame, e um homem de estatura que tinha 6 dedos na mão, 6 dedos nos pés. Todos eles eram gigantes e filhos de Rafa em Gate. Era uma família de gigantes. Então Golias tinha 4 irmãos, que está citado exatamente nessa passagem. Mas 4 gigantes, ou seja, 5 gigantes, 5 príncipes que formaram as federações filisteias. Os filisteus eram inimigo do povo de Deus. E a gente sabe, eu já compartilhei isso quando eu comecei a série, que os filisteus representam exatamente a ação inimiga, a ação do diabo. Os filisteus é o investimento do reino das trevas ainda hoje sobre as nossas vidas. E essas federações, ou seja, são cidades levantadas pelos filisteus, que se chama Asdob, Gaza, Askelon, Gat e Ecrom. Representam principados espirituais. Cada federação dessa representa um principado agindo sobre a vida do povo de Deus. E isso é tão sério e importante que a Bíblia registra o quanto foi importante Davi, junto com seus soldados, matar cada gigante desse. Deus nos deu uma direção de a gente compartilhar aqui 5 gigantes da nossa alma. E a gente já falou sobre 2 antes. Nós já falamos sobre o gigante da incredulidade, que é um dos principados que continua agindo sobre todo crente em Jesus. Nós já falamos sobre o gigante da opressão, que é também um principado que ainda continua atuando na direção do povo de Deus. Então, cada gigante desse representa um príncipe ou um principado, áreas que o inimigo continua atuando ainda. E de acordo com o histórico das normas e regras que havia nas guerras daquele tempo bíblico, quando um exército ia para a batalha, tanto é que na guerra em que Davi está lá, que Golias aparece para guerrear, ali a Bíblia não diz, mas supõe-se que os irmãos de Golias também estavam ali na guerra. Por quê? Porque a regra da guerra dizia que quando um exército se levantava, os príncipes de cada território precisavam estar presentes. Se esses irmãos de Golias representavam principados, eram príncipes de cada território, eles estavam presentes ali também. E a gente compartilhou no primeiro dia aqui a razão de Davi ter pego 5 pedras no ribeiro. Não foi uma questão de Davi dizer, se eu errar a primeira, eu tenho mais 4 chances. Não, Davi pegou 5 pedras porque haviam 5 gigantes para serem derrubados. Isso é uma revelação bíblica que nós precisamos entender. E quais são esses gigantes? São exatamente esses principados que atuam sobre a nossa vida. E nós precisamos, como igreja, colocar por terra. Nós precisamos, como filhos de Deus, derrubar cada gigante desse, porque senão eles vão nos paralisar, porque senão eles vão nos limitar. Davi estava lutando com Golias, porque Golias foi o que apareceu para Davi. E ao vencê-lo, os demais, com certeza, fugiram e recuaram para não serem derrotados. Mas não significa dizer que eles desistiram da batalha, porque a própria Bíblia vai dizer que nós precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas a Bíblia não diz que ele desistirá de nós. Então, o diabo continua ainda investindo na nossa vida. Se você resiste, ele foge, mas ele não desiste de tentar matar você, roubar os sonhos de Deus e destruir tudo o que você quer fazer. Existem batalhas que você vence hoje,
mas a guerra não termina ainda. Existem batalhas que você consegue conquistar hoje, mas a guerra ainda não terminou. Você consegue compreender isso? Talvez seja a razão de você dizer: a minha vida não para de ter lutas, porque você vence uma batalha, mas a guerra continua. Você coloca o diabo para correr em uma área, mas ele continua ao teu derredor tentando investir na sua vida, porque ele não desiste de tentar paralisar você. Então o convite do Senhor para a gente aprender nesse versículo é derrubar o gigante da ansiedade. Nós já falamos sobre incredulidade e opressão, e hoje chegou o tempo de a gente pensar biblicamente sobre ansiedade. Esse gigante chamado Saf, o gigante que atua na área sentimental, nos limitando de avançar. Saf, no original da palavra, significa limite, ou seja, limitar. Significa um grande impedimento parado à porta da casa. Saf é um principado espiritual que ele se aloja na porta da nossa casa. Isso é uma realidade espiritual, irmãos, para a nossa vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos para crer no mundo espiritual que existe, que a gente não enxerga, mas é real. Existem principados que se alojam na porta da casa, que é o limite. A porta é o lugar de limite, é o lugar que divide dentro e fora. E esse principado, esse gigante chamado Saf, ele é especialista em limitar a nossa vida. Um principado que se coloca à porta. Em termos espirituais, é aquele que se coloca à porta e não deixa você passar, não deixa você avançar para níveis mais elevados. Ele trabalha de forma específica para impedir as bênçãos de Deus chegar até você. Porque ele se aloja na porta, ele não deixa o que está fora entrar e não deixa o que está dentro sair. Deus quer mudar o seu nível, mas existem principados que se colocam no lugar do limite para empatar você de tomar posse das coisas que Deus tem liberado. Quantos de nós já poderíamos estar em outro nível? Quantos de nós já poderíamos estar com a mentalidade transformada? Quantos de nós já poderíamos ter acesso às bênçãos que Deus tem para nós? Mas a gente acaba se limitando, se paralisando por principados espirituais que a gente não percebe, mas a gente dá lugar a eles. Deus está sempre fazendo algo novo na minha e na sua direção. Posso ouvir um amém? Porque Deus é um Deus de coisas novas, irmãos. Mas haverá um gigante nessa hora que Deus, ele deseja fazer algo novo, se levanta um gigante, um principado como esse, chamado Saf, para impedir a sua passagem pela porta das novidades de Deus. Saf representa os bloqueios emocionais. A síndrome de ansiedade não é normal, irmãos. Normal é termos uma ansiedade saudável, de a gente ficar preocupado com algo, mas de forma saudável, que a gente tem controle. Quando sai do controle, não é mais saudável para nossas vidas. Davi escreveu no Salmo 13, verso 2: até quando eu terei ansiedade, uma inquietação na minha alma, que gera tristeza no meu coração todos os dias? Davi estava relatando para nós uma realidade muito atual. Uma ansiedade excessiva gera uma tristeza profunda. Talvez você que está aqui está vivendo isso hoje, ou você que está assistindo está experimentando na pele isso hoje. Mais tarde o filho de Davi, Salomão, vai dizer: o coração ansioso deprime o homem. Porque esse principado que gera essa síndrome de ansiedade, ele vem para exatamente roubar as coisas de Deus e deixar você deprimido, deixar você perturbado, deixar você inquieto, deixar você triste. Mas diga assim: hoje toda ansiedade vai ser derrubada na minha vida. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito com isso. Você concorda comigo, amém? Se há um gigante na sua frente, algo precisa ser feito. Se há um principado que tem atuado na sua direção, na direção da sua casa, algo precisa ser feito. Você não pode se conformar com isso. Você não pode simplesmente aceitar de forma comum e natural coisas que o diabo tem feito na sua direção, na direção da sua família. Hoje é o dia que Deus quer levantar você com uma unção específica para você derrubar esse gigante. Hoje Deus vai te dar uma pedrinha para você derrubar esse gigante. Hoje Deus vai te dar essa unção para você ser um matador de gigante.
precisa ser feito. Quando alguém parece que parou na porta da nossa casa, nos impedindo de fluir em Deus. Tem pessoas que estão impedidas de fluir em Deus, mas não estão percebendo isso. Porque há um principado plantado na porta da sua casa. E até quando você vai aceitar isso? Tem pessoas que estão impedidas de fluir na família, no relacionamento familiar. Tem pessoas impedidas de fluir nas suas finanças. Até quando a gente vai conviver com isso? Algo precisa ser feito de forma rápida. Foi derrotado por Davi e por seus guerreiros que o fluir de Deus aconteceu naquele território. A Bíblia vai dizer que Sibecai, um soldado de Davi, um homem leal a Davi, ele se levanta e mata esse principado. Sibecai significa o Senhor sustenta. Se você se posicionar como alguém que quer derrotar os principados na sua direção, Deus vai te dar a unção específica para isso. Deus vai te fazer alguém vencedor na sua vida. Mas o que nós devemos fazer? 3 conselhos eu quero te dar nessa noite. O primeiro deles, não deixe essa síndrome da ansiedade te dominar. Não deixe o principado dominar ou limitar a sua vida. Não deixe, se você estar em Cristo, se você estar em Deus, não permita que nada te limite. Você não tem a unção de ser alguém limitado, você tem a unção de ser alguém ousado em Deus. Deus plantou o Espírito dele dentro de você para te fazer alguém que rompe, que cruza as barreiras e que não vive limitado. Não permita que nenhum principado se aloje na sua porta e limite o fluir de Deus sobre a sua vida. Se você puder analisar como anda a sua vida, e em alguma área você encontrar alguma coisa travada, está na hora de você se levantar como alguém que está pronto para derrubar esse gigante. E você fluir em Deus. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Nós não podemos ser uma igreja que aceita, uma igreja que vive no limite, vive na escassez. A gente vive como se tivesse empatado do fluir de Deus sobre a nossa vida. Não, a gente não aceita isso aqui. E você que é igreja, você também não pode aceitar. Não deixe a ansiedade te dominar. Não deixe nenhum principado dominar a sua vida. De acordo com a Bíblia, a ansiedade é um assunto muito sério, tanto que Jesus falou sobre isso. Se não fosse sério, Jesus nem citava. Jesus disse para os seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. Mais tarde, Paulo também diz que representa um conselho, não qualquer conselho, mas uma direção de Deus para a nossa vida. É uma ordem divina para mim, para você. Deus está te dando uma ordem. Não andeis ansiosos, não viva limitado pela síndrome da ansiedade. Você precisa dominar e não ser dominado. Você precisa romper os limites e não viver limitado. Tem alguém me entendendo nessa noite aqui? Dá um glória a Deus aí, irmão. Existe um gigante que precisa ser derrubado na sua direção. Ele precisa ser anulado na sua vida. Anular não é ignorar a presença. Anular é não se submeter ao seu controle. Então está na hora de você não ser mais dominado. A você tomar posse do fluir de Deus para a sua vida. Deus quer derramar uma unção linda e poderosa sobre você. Mas a gente vive tão incrédulo, a gente vive tão racional, a gente vive tanto na matemática que a gente deixa o principado nos limitar. E a gente acha que é só para fulano e para cicrano. Não, Deus tem a unção para todos. Deus tem um poder para todos. Deus tem um chamado para todos. Deus tem prosperidade para todos. Deus tem alegria para todos. Deus tem um poder de milagre para todos. Deus conta com você nesse tempo. Mas não é para alguém que quer só olhar, é alguém que quer participar da glória e do poder de Deus nessa geração. Se posicione assim.
Eu não conheço uma pessoa que se posiciona como alguém que está pronto para derrubar os gigantes da sua alma, que não prospera, que não avança, que não cresce, que não experimenta do poder, que não vê os milagres, que não ora e vê a sua casa dando certo. Cada gigante tem a sua estratégia e armas, irmãos. Sabe o que a ansiedade causa? A ansiedade causa sofrimento. Até quando você vai viver sofrendo por isso? Porque você deixa o principado limitar a sua vida. Ansiedade distorce realidades. Porque a pessoa que está movida pela ansiedade, a síndrome de ansiedade, ela distorce as realidades. Ela não consegue enxergar algo que é real na sua frente. Ela só vê na ótica da sua tristeza. Ela só vê na ótica do seu limite. A ansiedade impede o fluir de Deus. A ansiedade enfraquece a nossa fé. Está na hora de você romper com isso. Decida derrubar esse gigante hoje na sua vida. Eu não sei qual foi a causa, eu não sei o que te levou a você estar desse jeito. Mas o Senhor te trouxe aqui para liberar uma unção especial nessa noite. Se você crê, Deus vai fazer através de você. Ah, pastor, a minha vida é cheia de luta. A Bíblia não isenta de nos informar que a nossa jornada será de luta e tribulação, irmão. Deus nunca tirou de nós a informação que o sofrimento faz parte da nossa jornada, que a tribulação faz parte da nossa jornada. Deus nunca tirou de nós essa informação. Porém, Ele também jamais nos escondeu que Ele estaria presente conosco em todas elas. O problema está quando a gente dá muito mais ênfase a uma do que a outra. Porque a gente fica só dizendo, a minha vida é cheia de luta, mas você esquece da realidade que Deus não isenta de te contar, que Ele está presente com você em todas elas. Se a gente esquece que Deus está presente, a gente é tomado pela ansiedade. Pessoas ansiosas ao extremo esquecem que Deus está cuidando. Porque estão muito mais olhando para as lutas, para os sofrimentos, para o que falta no armário, para o dinheiro que não tem, para as contas para pagar, e esquece que Deus é um Deus de milagres, esquece que Deus é um Deus de causas impossíveis, esquece que é um Deus de transformar histórias, de recomeçar histórias que estão falidas, transformar ruínas em glória. Esse é o Deus que nós servimos. E se nós servimos a esse Deus, nada pode nos parar. Nós lemos o texto de Romanos 8, verso 37. Nada, diga assim, nada pode me roubar da presença desse Deus. Se você crê, aplauda Ele em nome de Jesus. Segundo, não tire o foco do seu alvo. Perceba que o texto diz que foi matando esse gigante Saf que a batalha foi vencida. Ou seja, o texto começa dizendo, houve depois de algum tempo outra batalha contra os filisteus em Gode. Naquela ocasião, Sibecai, um leal discípulo de Davi, foi lá e matou esse gigante Saf, um dos descendentes de Rafa, e a guerra foi vencida. O foco era muito preciso, derrubar o gigante. Enquanto o gigante não caísse, a batalha não seria vencida. Lembra que quando Davi foi ameaçado por Golias, a aposta, ou seja, o compromisso era quem vencer vai ganhar a guerra. Não era os soldados que matassem o outro, era quem vencer entre Davi e Golias, a guerra estava ganha. O foco, quando está direcionado, irmãos, e se você estiver bem focado, você vai vencer as suas batalhas. Você precisa derrubar o gigante. Ou seja, você precisa ir no foco do problema. Você precisa derrubar o principado que está te limitando. Para você parar a batalha nessa área da sua vida. Sabe essa área que você há muito tempo está sofrendo? Há muito tempo você não vê o fluir? Há muito tempo você não vê prosperar? É porque você está sem foco. Você está tirando para todo lado. Você está jogando pedra sem ter um rumo. Você está querendo derrubar aonde não tem gigante. Você precisa mirar no principado certo, da área certa da sua vida. E você vai ver o gigante cair e você vai ver o fluir de Deus acontecer sobre você.
O inimigo vai tentar distrair você. Sabe por quê? Porque ele não quer que você derrube o gigante. Porque você derrubando o gigante, você ganha a batalha. Você derrubando o principado, todos os demônios vão ter que bater em retirada da sua vida. Porque quem rege é o principado. Os demônios servem a ele. Mas você fica mirando os demônios. E enquanto você só mira nos demônios, você não derruba o principado. Enquanto não se derruba o principado, não se vence a batalha. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Deus talvez esteja falando com você. Sabe por que esse pecado não larga a sua vida? Porque você não derrubou ainda o principado. A Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Perceba que a Bíblia nos deixa claro que nós precisamos mirar naquele que rege. Não viva como alguém disperso, sem orientação, sem rumo, sem alvo, sem direção. Quantos crentes hoje não vivem que parece que não tem uma direção? Vive movido por qualquer vento. Qualquer vento de doutrina confunde a sua mente. Qualquer pregação no YouTube faz você pensar diferente. Parece que você não tem um alvo e um rumo. Até quando nós vamos viver assim? E a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não mira no alvo. A gente não define qual é o inimigo que a gente precisa vencer. Chega de vivermos como ovelhas dispersas. Chega de viver como crentes sem direção. Tem gente enfrentando conflitos internos. E sendo empurrado, jogado para um lado, jogado para o outro. E aos poucos vai sendo derrotado. Ei, meu irmão, minha irmã, cuidado com algumas coisas que chocam você, que estão te levando para o lugar perdido, estão te afastando do lugar do fluir de Deus, estão te deixando alguém frio, alguém gelado, alguém que não crê mais que Deus pode fazer. Eu não creio que Deus pode me mudar, porque a minha mente ainda está presa ao pecado. Eu ainda sinto tanta vontade de pecar. Eu não creio que Deus pode me libertar mais. Hoje esse principado vai sair da sua mente, da sua vida, e você vai crer no fluir de Deus para você, porque Deus é poderoso para fazer na sua vida. Não desista da obra que Deus começou na sua vida. Existem adversidades que Deus entrega oportunidades para a nossa vida. Nós precisamos ter esse foco. Ai, pastor, estou passando por uma grande adversidade. Acredite que no meio dela tem uma grande oportunidade de Deus para você. Tiago capítulo 1 vai dizer: meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por uma aflição. Como alguém pode dizer isso? Tiago experimentou na pele, que no meio da sua maior aflição e perseguição por causa de Jesus, ele pôde contemplar a glória de Deus e dizer: graças a Deus que eu estou passando por isso, porque Deus me dá uma oportunidade de eu renovar a minha fé, de eu me fortalecer e de eu ver o milagre e a glória de Deus sobre a minha vida. Ele diz: sintam-se felizes por passar por uma aflição. Mas quantos de nós estamos preparados para vivermos isso? Vamos ser verdadeiros. Quantos de nós nos alegramos quando as coisas dão errado? Quantos de nós nos alegramos quando a gente vê as coisas apertar, quando a gente vê os conflitos, quando a gente vê as aflições nos alcançar? Quantos de nós somos capazes de nos ajoelhar e dizer: glória a Deus, porque eu estou passando por isso? Aí ele continua dizendo: para que vocês saibam que quando a sua fé vencer essas provações, ela produzirá para você um aumento de nível. Você vai crescer, você vai crescer, você vai avançar, você vai romper na sua vida, em nome de Jesus. Diz essas 3 pessoas, por favor: você vai vencer, você vai romper, você vai prosperar, você vai experimentar do fluir, do maior fluir de Deus para a sua vida e a sua casa. Só os que creem, levante sua mão direita e diga: eu recebo o fluir de Deus sobre a minha vida. Deixa eu te dar um conselho aqui. É focando em Deus que você acertará em cheio no gigante.
Vou repetir. É focando em Deus que você acertará em cheio no principado que tem limitado a sua vida. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para o que fulano e ciclano diz. Para de olhar para os dedos apontados, para as calúnias, os julgamentos errados da sua vida, as mentiras que o diabo levanta sobre você. Foca em Deus e você vai acertar em cheio no principado que tem limitado a sua vida. Foi focando em Deus que Davi acertou na testa de Golias. Se Davi ficasse focado no que Golias estava dizendo, ele ia errar o alvo. Mas ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor, daquele que me chamou. Eu estou olhando para ele, e a pedra vai sair da minha mão e vai acertar você. É Deus que vai guiar. Hoje eu profetizo que você vai focar em Deus, que você vai colocar os seus olhos nele, só nele, que você vai olhar para Jesus e apenas para Jesus e nada mais, e todo o principado será derrubado, porque você está olhando para Jesus. Por último, para a gente terminar e não menos importante, não se assuste com o tamanho do gigante. Não se importe com o tamanho do principado que está na sua frente. Não se assuste com o tamanho do seu inimigo. A Bíblia diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graça, apresente a Deus as suas lutas. Tem muita gente que fala do tamanho do gigante. Você não vê Davi, nem os seus soldados, em momento nenhum, falando do tamanho das armas, do poder, do que for do inimigo. Você vê todos eles falando do tamanho, da glória e do poder do Deus a qual ele serve. Então escute: se está grande aos teus olhos, apresenta para Deus. Se está difícil para as tuas mãos, apresenta para Deus. Se está sacrifício para as tuas finanças, apresenta para Deus. Se está tirando o teu sono, apresenta para Deus. Apresenta para Deus as tuas lutas. Apresenta para Deus as tuas guerras. Apresenta para Deus os teus inimigos. Porque Deus é aquele que tem poder para te dar vitória em todas elas. Deus é o seu aliado. Ei, o Senhor Jeová Rafa é o seu aliado nessa batalha. Ei, nós temos um aliado chamado Jesus. Nós temos um aliado chamado Rei da Glória. E nós precisamos evidenciar o seu poder. É melhor uma pedrinha com Deus do que uma lança e um escudo com o inimigo. Foram 5 pedrinhas que Davi pegou, tão insignificante aos olhos dos gigantes, mas tão poderosa na mão de um servo de Deus. Olha para a tua mão. Deus te dá uma pedrinha hoje. Pode aos teus olhos parecer nada, mas nas mãos dele será tudo o que você precisa para derrubar esse principado da sua vida. Acredite, no pouco com Deus será o suficiente para você mudar a sua história, para você mudar a história da sua casa, para você mudar a história do seu casamento, para você mudar a história da sua finança. Davi, em sua pior batalha, declara, Salmo 63: Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por mais da tua presença, como a terra seca anseia por água, assim é a minha alma pelo Senhor. Nós precisamos ser como essas palavras de Davi. A gente precisa ser muito apaixonado pelo Senhor. A gente precisa olhar para a nossa vida e dizer assim: ei, terra seca, tu precisa da presença do Senhor. É como uma terra seca que precisa da água, assim é a nossa vida que precisa da presença de Deus constantemente. Ah, como eu fico com o coração partido quando um dia como esse, por causa de uma chuva, tantas pessoas deixam de vir. Por causa de uma chuva, eu não vou para a casa do Senhor. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, mude a sua mentalidade, o seu coração, porque nós precisamos do Senhor todos os dias. E não é uma chuva que pode nos roubar da presença do Senhor. Não é nada
nada, Romanos 8 diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem qualquer outro poder pode nos separar da presença e do fluir de Deus sobre a nossa vida. Mas para que isso seja uma verdade, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Não temos mais tempo para ficar distraído. O diabo não brinca. Os principados estão nas portas, limitando as famílias, investindo nos casamentos. Os principados estão nas portas. O diabo sabe que a porta é um lugar estratégico, e ele planta os principados nas portas das nossas casas. E a gente não enxerga porque é espiritual, mas a gente precisa abrir nossos olhos e ver, e derrubar esse gigante que está alojado na porta da nossa casa. E o fluir de Deus não consegue entrar. Talvez seja a razão de tanta luta, tanta intriga, tanta inimizade, tanta briga dentro de casa, porque o fluir de Deus não consegue passar. Mas hoje Deus nos dá as armas para a gente derrubar todo o principado que nos limita de tudo que Deus tem para mim e para a sua vida. Domine a ansiedade. Ansiedade não é de Deus. Ansiedade é do principado chamado Safo. Ele te faz se tornar um homem ou mulher ansioso ao extremo, porque a ansiedade compromete a tua fé. Ansiedade te faz um homem ou mulher triste. Ansiedade te faz alguém deprimido. Deus não te chamou para isso. Balança esse irmão que está ao seu lado e diga assim: se você veio nessa noite, se prepare, porque Deus vai romper a sua vida. Balança ele e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro sobre você o fluir total de Deus nessa noite. Diga assim: a partir de hoje, você não será a mesma pessoa. Diga assim: a partir de hoje, a sua casa não será mais a mesma. Diga: a partir de hoje, vai haver um fluir de Deus. Ao abrir da sua boca, algo poderoso vai acontecer. Não deixe as lutas transformar o seu coração. Tem gente que está abatido dentro da igreja. Deus te chamou para ser uma mulher abatida? E por que você vive abatida? Porque você está deixando as lutas mudar o seu coração. Tem gente que está frio dentro da igreja. O Espírito Santo é fogo ou é gelo? É fogo ou é gelo? É fogo ou é gelo? E por que você anda frio? Porque você está deixando as lutas dominar você. Você está deixando os principados limitar o fluir de Deus na sua vida. Tem gente desanimada dentro da igreja. Deus disse que te daria um espírito de ânimo e de ousadia. E por que você anda desanimado? Porque você está deixando o principado ditar quem você é dentro da igreja do Senhor. Tem gente que está acuado, servindo a Deus opresso, acuado, intimidado. Mas tem alguma coisa que não está certa. Até quando nós vamos deixar que um principado como esse domine, interrompa o fluir de Deus na nossa vida, dite quem nós somos? Não. Você não foi chamado para isso. Resgate a essência que está dentro de você. Resgate o que Deus plantou dentro de você. Resgate o Espírito de Deus que está dentro de você. E derrube todo e qualquer principado que esteja na sua direção. Entenda essa verdade. Existem inimigos que vão te promover. Diz essa pessoa assim: se o diabo colocou um principado na tua direção, se tem um gigante na sua direção, diga ela assim: se prepare, porque esse gigante vai ser usado para Deus promover você, como ainda não aconteceu. Quem era esse jovem chamado Sibecai? Antes dele matar o gigante? Ninguém. Se ele não tivesse matado o gigante, não seria ninguém. Então tem lutas que Deus deixa você travar, porque Ele quer que você vença. E ao vencer, Ele vai mudar a tua história.
Ao vencer, ele vai marcar a tua geração. Os teus filhos vão ouvir falar: o meu pai, a minha mãe mudou a história da nossa casa. O meu avô, a minha avó foi um homem e uma mulher de fé que se levantou para mudar a nossa geografia. Aonde estão esses homens e mulheres de fé? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Fica de pé nessa noite. Algo novo vai acontecer. Nessa noite, algo grande vai nascer dessa luta que você está travando. Algo grande vai começar a fluir na sua vida e na sua casa. Se o gigante é grande, grande também será a vitória que Deus dará a você e a sua família. Em nome de Jesus. Está nascendo um vencedor nessa noite. Está nascendo uma vencedora nessa noite. Está nascendo um homem ou uma mulher que vai viajar no fluir de Deus nessa noite. Um grande agir de Deus está acontecendo no mundo espiritual. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. A Bíblia afirma para mim e para você, e eu quero terminar aqui, Isaías 43. Não temas, pois eu sou contigo. Eu chamei você pelo nome. Você é meu, diz o Senhor. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. As chamas não deixarão você em brasas, visto que você é precioso para mim, diz o Senhor. Porque eu o amo, darei a você uma unção nova. Não tenha medo, pois eu estou com você nessa batalha. Você pode levantar suas duas mãos e dizer nessa noite: eu nada temerei. Diga: eu nada temerei, Senhor. Eu não temerei o gigante. Eu não temerei os principados. Eu não temerei as lutas. Eu não temerei as aflições. Diga: eu nada temerei, pois eu sei que o Senhor está comigo nessa batalha. Em nome de Jesus.